Mas outra coisa que eu recebo constantemente é reclamação em relação ao serviço que a escola presta. Mas outra coisa que eu recebo constantemente é reclamação em relação ao serviço que a escola presta. Aí, infelizmente, nós já gravamos alguns vídeos a respeito disso, como escolher uma autoescola, como escolher um instrutor, o que você precisa observar na hora de contratar o serviço de uma autoescola, não sei o quê. A gente já gravou alguns vídeos, está aí nas nossas redes sociais, inclusive no YouTube. Só que, infelizmente, a pessoa só vai se atentar a isso depois que ela já entrou numa furada. E assim, o risco, a chance dela entrar numa furada é muito grande, porque não é um problema da autoescola, não. Isso é um problema geral. Qualquer área que você for lidar, a maioria é serviço ruim. A verdade é essa, que não me levem a mal. Sim. Você vai encontrar isso na polícia, médico, advogado, pedreiro, pintor, eletricista. A maioria presta mau serviço. Então, a chance de você entrar numa furada, se você não observar os pontos que a gente vai comentar aqui agora, a chance é muito grande. E depois que entra, fica mais difícil. Porque a pessoa pergunta para mim assim, e agora, eu posso trocar de autoescola? E eu vou responder isso daqui a pouquinho, vocês vão me ajudar a responder se pode trocar ou não e como é que isso procede. Mas antes disso, seria interessante que a gente frisasse o que a pessoa precisa observar, apesar de eu já ter falado isso outras vezes, o que a pessoa precisa observar para evitar de entrar numa furada. Legal. E, de antemão, a minha opinião em relação à autoescola Shekinah. Gente, não é porque está aqui com a gente não, tá? Porque se não fosse bom, eu não traria. Vocês sabem disso, quem acompanha a Leg Trans sabe disso. Eu fiquei surpreso com o que eu encontrei na autoescola Shekinah. Essa mocinha de amarelo aqui, ó, é brincadeira. Isso aqui é o cérebro, o coração e os pulmões. Exatamente. Essa aqui é única, tá? A coisa acontece e acontece redondinha. A sua preocupação em fazer a equipe funcionar, Sim. fazer o cliente ser atendido da maneira que ele espera e merece. Eu fiquei surpreso, você está de parabéns. Aqui, ó, e parabéns mesmo, tá? Solta uma salva de palma aí, ó. Ah, você não ensinou. Ensinei, pô, lá. Ensinou lá, botar a salva de palma lá, né? Perfeito. Fernando também é um excelente gestor, um cara cabeça aberta, tá de parabéns também. E a equipe de instrutores, ele é um absurdo, né? Os que nos atenderam diretamente, então, foi o Tavinho e o Thiago. Então, de parabéns os dois. Eu sei que a equipe toda é boa. Eu estou falando desses dois porque foi com os que eu tive contato. Você também. Foi verdade. Tem, inclusive, vídeos deles no YouTube, que eles fizeram um pré-exame com você. Os caras... Como é que vocês fazem? Seleção de seleção de seleção? Como é que você chega? A gente ainda... porque hoje a gente está com 6 instrutores, né? 6 instrutores lá na Shekinah. Então, Direção assim... veicular, né? de direção veicular. Assim, só na prática. Teórica é só a Raquel. Então, assim, quando vai chegar aquela demanda do aluno ali... Obviamente, primeiro a gente já tem uma análise do perfil do aluno, porque às vezes eu pegar um aluno, vamos colocar o Matheus, ele é mais quietinho, colocar com um instrutor que também é falante demais, não fica muito legal, né? Então, você já tem que fazer aquela pré-análise do aluno ali para ter uma noção de com quem que ele vai mais adaptar, uma didática melhor. Ah, não, o Thiago tem uma didática assim, eu acho que vai casar bem com essa pessoa. Ou também, se a pessoa tiver a preferência, ah, não, eu quero fazer hoje com o Otávio. Então, eu falo assim, ó, então, a gente vai colocar com o Otávio, né? Mas de forma um pouco mais aleatória para todo mundo ser atendido da mesma forma, porque são 6, né? Então, tem uma demanda enorme. Então, a gente tem que atender todos os 6 da mesma forma, sem preferência, sem muito critério. É mais essa questão dessa análise que a gente tem que fazer do aluno, porque você tem que ter o perfil. Às vezes, a didática ali, você sente que não vai casar, assim, melhor evitar e colocar com outra, que eu acho que esse daqui vai dar certinho. Geralmente, a equipe que eu tô lá dá muito certo, dá muito certo. Tem que ser uma distribuição igual entre os instrutores, mas não é uma distribuição aleatória. Tem parâmetros para vocês irem direcionando. E essa análise que a Larissa compartilhou está muito atrelado, Ronaldo, à integração. Hoje, na Autoescola Shekinah, nós temos uma dinâmica de contratação de processo seletivo chamado integração. Então, logo a pessoa integra a equipe, ele vai passar por 5 horas de capacitação profissional, para ele conhecer toda a estrutura e a dinâmica de trabalho da empresa, desde a filosofia, desde as estratégias
de ensino e tudo aquilo que foi fortalecido no curso de formação, que os instrutores de trânsito todos têm uma formação, né, específica para tal, porém nessa integração nós vamos trazer para ele o DNA da Autoescola Shekinah. Aquilo que nós precisamos caminhar, a Larissa, como supervisora de atendimento, ela faz esse alinhamento e dentro desse perfil, igual o Mateuzinho, né, que foi o nosso aluno experimental. É verdade. Como é que eu posso falar dessa forma? Né? Cobaia fica mais fácil. Cobaia, né? Mais claro, né? Pois é, o Mateuzinho, olha, quem é o Mateuzinho? Mesmo que fosse uma série, mas quem é o Mateus? Qual é o perfil dele? Qual é o comportamento dele? Vamos pegar um instrutor que tenha um perfil similar, quase que fosse um perfil psicográfico desse cidadão, né? E para dar esse alinhamento geral e para que a aprendizagem dele se qualifique de forma positiva. Que o foco principal do Mateuzinho era isso, né? Era porque o Mateuzinho não sabia nada de direção veicular, como você compartilhou. Nós tínhamos esse cuidado, ainda que fosse uma série, né, em parceria com a Alegre Trânsito. Ele é nosso aluno, ele foi tratado, né, Mateuzinho, como aluno, sem assim, aquelas preferências, digamos assim, para dar a maior dos contatos de realidade desse atendimento da sua aprendizagem. Eu achei interessante também, né, quando a gente chegou na reta final ali, porque a gente vai acostumando, né, com o Ronaldo e tal. Eu achei muito interessante que tanto o Otávio e o Thiago, né, eles são muito diferentes, né, o perfil deles é muito diferente. O jeito de ensinar é completamente diferente. Realmente isso que você falou, é para encaixar cada perfil ali, né? E isso que o Mateuzinho compartilhou. Ensinam a mesma coisa, porém de forma completamente diferente. Olha só. Pronto. Metodologia. Por quê? Constantemente o aluno nosso. Porque o Thiago, ele me falou tal coisa, ou o Otávio falou tal coisa. Pessoal, a dinâmica de ensino, ela vai se consolidar da mesma forma, porém um método, uma fala, uma cobrança, um olhar, vai ser diferente, porém não desqualifica a aprendizagem desse aluno. O Mateuzinho foi prova disso. Sim. Né? Você compartilhou com o Ronaldo junto ali, o olhar criterioso, né, do Ronaldo Cardoso. No caso dele, coitado, ele não teve nem oportunidade de passar por aquela seleção para saber quem seria o melhor instrutor. Ele teve que me tolerar, né? Foi sem escolha. Exatamente. Mas eu achei muito válido também essa questão de usar aí outros instrutores nessa sequência de aulas. A visão que eu tive como professor, como instrutor, ela foi positiva porque eu te submeti a pessoas e comportamentos diferentes, maneiras diferentes de ver e pedir as coisas. Apesar da gente estar falando das mesmas manobras, mesma área e coisa e tal. Sim. E você, o que você achou disso, dessa experiência? Aí fala de todas as formas. Eu achei positivo que me ajudou, mas eu fiquei nervoso, ou eu caí de rendimento. O que você achou? Quando a gente pega o outro instrutor, automaticamente ele fala coisas novas ali, coisas diferentes, né? Muitas das vezes é a mesma coisa que o nosso instrutor falou, mas na hora do exame ele fala de uma forma diferente. Isso, no final, foi positivo porque eu comecei a pensar em coisas que eu não estava pensando. Sobre alinhamento, era uma dúvida que a gente estava tendo mesmo por conta do que a banca exige, o que está, enfim. Não precisa entrar nesse mérito. Mas quantos dedos ali, quantos centímetros é para eu parar? Questão de o que vai ser mais cobrado ali na hora do exame, o que eu tenho que mais prestar atenção. Porque uma coisa que o Ronaldo sempre falou, e foi uma coisa que eu custei para aprender, foi a sinalização. Esquecia direto de sair sem dar seta, eu esquecia e tal. Mas aí chegou um tempo eu acostumei com aquilo. Sim. Foi a única falta que eu tive. E eu tive falta nisso, cara. De tanto, ele falou falou toda hora. No dia que eu aprovei, eu já saí de cara com uma falta ali, quase, né, 3 pontos, né, falta grave. Isso. Aí, de tanto falar, foi a coisa que eu mais errei. Foi a coisa que eu errei, né, a coisa que quase me fez reprovar. Mas, e isso é interessante porque, se você, por ele ser o meu instrutor, sim, às vezes ele já estava falando uma coisa, entra no ouvido, sai no outro, pelo costume, né, de estar com ele. E nem é proposital, nem é culpa do aluno. Às vezes ele, né, acostuma não ver como um tom de cobrança, não ver como um tom de... E compartilhando sobre algo muito importante, essa afinidade que se constrói ao longo dessas 20 aulas de direção veicular, uma orientação didática sempre com a nossa equipe, tá? É sempre fortalecer
essa aprendizagem, mas estabelecer essa dissociação desse grau de afinidade. Porque chega um determinado momento, dependendo do aluno, né, igual o Mateuzinho e o Ronaldo, cria-se essa afinidade. Há um comando, um direcionamento didático que o Ronaldo compartilha com o Mateuzinho, por ter uma afinidade, assim, o cara já tá amigo, não vai ouvir, não vai dar muito crédito naquele momento, ou aquela risadinha que pode ter uma despercepção da sua aprendizagem. Esse cuidado tem que ter a todo momento. Porque falou, acaba ficando tão confortável que já passa num Exatamente. Isso é muito comum, muito comum. Sim. A gente tem um exemplo, teve uma aluna, porque às vezes a questão, né? O aluno, eu quero fazer com o instrutor X. Beleza, a gente vai te colocar. E aí você faz as aulas, você acaba ali, você fica 20 aulas, às vezes um pouco mais, vamos ficar assim, 25 aulas, com aquele instrutor todo dia, 1 horinha, 2 horinhas. Você cria uma afinidade, vira ali quase que um amigo, que você compartilha coisa, vai bater papo durante a aula também, até chegar na área de exame. E essa aluna, ela tinha, acho que, umas 5 reprovações já com esse determinado instrutor. Uma excelente aluna. Errava coisa boba, falta de atenção. Eu fiz um atendimento com ela e com a mãe dela recente lá, tem mais ou menos 1 semana. Conversei com ela, conversei com a mãe já também um pouco frustrada da filha reprovar, que ela dirige bem e tal. Eu falei assim, vamos fazer uma troca, pegar uma outra opinião, uma segunda opinião de um outro instrutor? Sim. Vamos, topou. Falei assim, não é o instrutor, mas uma segunda opinião, vai que te ajuda. Ela foi, comprou mais umas 6 aulas para se preparar, aí a gente falou assim, instrutor X, você está pegando uma aluna que já tem todo esse histórico aqui, a gente já passa para o instrutor, que ele já vai preparado. Falei assim, e aí, como é que foi? Tá bem, só tá pequeno detalhe. Aí foi fazer a prova, passou. Foi aprovado. E aí, aonde que tem o coleguismo também, o próprio instrutor falou assim, não foi mérito meu, o outro instrutor, o primeiro instrutor, isso, tá? Já tinha treinado, preparado, era detalhe, uma falta de atenção dela ali na hora. Eu só pincelei para ela ser aprovada, mas ela estava praticamente pronta. É a mente humana enganando a gente o tempo todo. Eu falo isso na hora da teórica. Eu dou aula por meio de vídeo, né, na internet, aulas de reforço, porque a aula obrigatória a pessoa tem que ir na autoescola mesmo ou fazer ali o remoto que ainda está sendo permitido. Então, o que acontece? Eu passo para o aluno lá 4 vídeos que resumem aqueles pontos principais da prova. Eu fazia isso presencialmente, quando eu ficava dentro de sala, isso ajudava demais. Aí eu falo, assistiu os 4 vídeos? Assisti. Entendeu tudo? Não entendi esse ponto ou aquele. Eu vou explicar. Agora está liso? Tá? Entendeu? Sim. Ótimo. Então assiste mais 4 vezes isso aí. 4, professor, eu já entendi. Então me explica tal coisa. Aí ele não consegue. Sim. Aí beleza. Aí ele vai, assiste mais uma vez, os 4 vídeos. Assiste mais 3. Eu falei para assistir 5. Ele assistiu 3. Pronto, professor. Então me explica tal coisa. Não consegue. Aí eu assistiu as 5 vezes, não assisti só 3. Não, assiste 5. E o que acontece? Da terceira vez para frente, a sensação que ele tem é que ele sabe o que eu vou falar. E aí o que ele faz? Entra no ouvido e sai no outro. Exatamente. É a mesma coisa que acontece na prática de direção. Exatamente. De tanto receber os mesmos comandos, fazer as mesmas manobras, as mesmas coisas, entra no ouvido, sai no outro. O cérebro não retém. Porque o cérebro ele tem essa habilidade fantástica, que é repelir informações que ele entende que não são importantes. Eu estou vendo um mosquitinho ali na minha iluminação, não tem importância nenhuma para mim, mas na hora que eu vi, o meu cérebro registrou. Tem um mosquito ali. Daqui a pouquinho eu já esqueci. Ou se eu não prestar atenção nisso, eu não vou nem meu cérebro não vai nem registrar.